Olá e boas-vindas! Eu sou o Carlos. E eu sou a Júlia. Um prazer estar aqui com todo mundo. Hoje a gente mergulha numa história que, nossa, parece que tem de tudo, né? Tem drama familiar, tem trapaça, uma ameaça de morte que dura 20 anos. E no final, um dos reencontros mais, inesperados e emocionantes que existem. Exato. A gente está falando dos irmãos Jacó e Esaú, lá do livro de Gênesis. Pois é. E as fontes que a gente tem para analisar isso são riquíssimas. Temos desde comentários bíblicos que vão fundo no hebraico original, até vídeos que, dissecam cada versículo. E tem também uma perspectiva filosófica bem diferente, né? Sim, vinda do Espiritismo, que olha para essa jornada toda como um reflexo da evolução da alma humana. É uma outra camada de leitura. E isso nos leva à grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje. Como é que um conflito tão profundo, uma promessa de assassinato, pode simplesmente se dissolver num abraço? E em lágrimas, depois de 2 décadas. O que acontece dentro desses 2 homens para permitir uma transformação tão radical? É isso que a gente vai tentar desvendar. Para entender a força desse reencontro, a gente precisa primeiro sentir o peso desses 20 anos. Não foi só um afastamento, né? Foi uma fuga. Certo, porque o medo de Jacó não era imaginário. A ameaça era bem literal. Literal e registrada. Em Gênesis 27, o verso 41 é explícito. Depois de ser enganado por Jacó e perder a bênção do pai Isaque, Esaú basicamente diz para si mesmo: quando os dias de luto por meu pai passarem, eu vou matar meu irmão Jacó. Nossa, e essa promessa ficou ecoando na cabeça do Jacó por 20 anos. Com as décadas, ele viveu com essa possibilidade, a de que o irmão ainda estivesse alimentando esse desejo de vingança. E as fontes pintam retratos muito diferentes dos dois, né? Completamente. Esaú é o homem do campo, caçador, impulsivo, movido pelas paixões do momento. O texto bíblico até chama ele de profano. Por causa daquele episódio famoso. Isso. Por ter trocado o direito de primogenitura, que era algo de um valor espiritual e social imenso, por um simples prato de lentilhas. Ele vivia pro agora. Pro prazer imediato. Exatamente. Já o Jacó era o oposto, mais caseiro, calculista. O próprio nome dele, Yaakov, em hebraico, significa algo como aquele que segura o calcanhar. Que por extensão virou suplantador, trapaceiro. Perfeito. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão e, de certa forma, viveu fazendo jus ao nome, sempre buscando um jeito de levar vantagem. E é interessante pensar nisso, sabe? De onde vem um traço de caráter tão forte que define tanto uma pessoa? Essa é uma ótima pergunta. A análise bíblica mais tradicional foca nas escolhas dele, no ambiente familiar, que era bem complexo, com os pais tendo seus filhos favoritos. Uma dinâmica complicada. Muito. Mas uma das nossas fontes, a de perspectiva espírita, oferece uma outra camada. Ela sugere que talvez essa tendência à astúcia não tenha nascido com ele, mas vindo com ele. Como assim, vindo com ele? Seria uma característica da individualidade espiritual dele, trazida de existências passadas. A fonte usa o termo memória extracerebral. Entendi. Então, por essa visão, ele não seria uma folha em branco, mas alguém que já chega com desafios morais específicos para trabalhar nesta vida. Isso. E o que acontece com ele depois é quase poético, né? O grande enganador, Jacó, foge para a casa do tio Labão e passa os 20 anos seguintes sendo sistematicamente enganado por ele. É verdade. Trabalha 7 anos por uma esposa e recebe a outra. Renegocia o salário e é passado para trás várias vezes. É o que muitos comentaristas chamam da lei universal do plantio e colheita em ação. Ele provou do próprio veneno. E esses 20 anos de exílio e trabalho duro parecem ter moldado ele. Só que agora, Deus o manda voltar para casa. E o passado vem cobrar conta. E como vem? Ele envia mensageiros para avisar o Esaú da sua chegada e a resposta que volta é aterrorizante. Aterrorizante é a palavra certa. Os mensageiros voltam e dizem: fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. 400 homens? Isso não é uma comitiva de boas-vindas, é um exército. Com certeza não. A primeira reação de Jacó é a do velho estrategista.
Ele divide tudo o que tem, família, servos, rebanhos, em 2 grupos. A lógica era, se o Esaú atacar um, talvez o outro consiga escapar. É o plano de contingência de um homem apavorado. Mas logo depois vem algo diferente, né? É onde as fontes apontam para a grande virada na mentalidade de Jacó. O estrategista percebe que todos os seus planos são inúteis contra um pequeno exército. Ele está encurralado. E é aí que a chave vira. Totalmente. É nesse momento, quando a força e a astúcia humana se esgotam, que ele se volta para a força divina. Ele ora. E não é uma oração qualquer, né? De jeito nenhum. É uma oração que mostra o quanto ele mudou. Ele começa lembrando a Deus da promessa que ele mesmo fez. Depois, ele expressa uma humildade que a gente nunca tinha visto nele. Ele diz, não sou digno de toda a bondade e fidelidade que mostraste a teu servo. E aí ele abre o coração. De forma nua e crua, livra-me, por favor, do meu irmão Esaú. Uma das análises em vídeo que a gente viu resume isso de forma brilhante. Essa batalha não seria vencida no campo, com estratégia, mas foi, antes de tudo, vencida de joelhos em oração. É uma mudança total de paradigma, né? Sai a autoconfiança do trapaceiro e entra a dependência de Deus. Mas ele não abandona a ação, certo? Não, ele não abandona. Fé e ação caminham juntas aqui. Ele envia centenas de animais em ondas. Primeiro as cabras, depois as ovelhas, os camelos. A ideia era que cada leva de presentes que Esaú encontrasse no caminho fosse, amolecendo o coração dele. Exato. Alguns veem isso como uma última tentativa de manipulação, um suborno. Mas a maioria dos comentaristas vê como um ato de restituição, uma tentativa genuína de apaziguar o irmão, de mostrar que ele não vinha para tomar nada, mas para dar. Então, depois de toda essa preparação tática e espiritual, a cena está montada. Jacó, exausto, depois daquela noite misteriosa lutando com o ser divino em Peniel. Onde o nome dele é mudado para Israel. Exato. Ele finalmente vê a poeira no horizonte. É o irmão dele e os 400 homens. E o que ele faz a seguir diz tudo sobre a sua transformação. Ele não se esconde atrás da família. Ele vai na frente, sozinho, e se curva ao chão 7 vezes. Um gesto de submissão total. Total. No Antigo Oriente Próximo, esse era um gesto de um vassalo diante do seu rei. Ele está, na prática, se humilhando completamente. A expectativa dele, como uma fonte descreve de forma bem gráfica, era receber uma facada. Mas o que acontece é o exato oposto. E é um dos versículos mais bonitos de Gênesis. É cinema puro. Gênesis 33, verso 4. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os 2 choraram. Simples assim. A guerra acabou antes de começar. E o exército de 400 homens se torna apenas uma plateia para uma cena de perdão absoluto. A gente precisa parar aqui um instante. Depois de uma ameaça de morte que durou 20 anos, o que explica uma revolta tão completa? Foi só o tempo? O que aconteceu com Esaú? Essa é a pergunta de $1 milhão. E as fontes são quase unânimes em sugerir que foi mais do que o tempo. A interpretação mais forte, tanto na tradição judaica quanto na cristã, é que a oração de Jacó foi ouvida. Mas de uma maneira que ele não esperava. Exatamente. Deus não apenas protegeu Jacó de Esaú, mas transformou o coração do próprio Esaú. Aquele ressentimento profundo, a amargura, simplesmente não estava mais lá. Foi substituída por uma generosidade de espírito que ninguém poderia prever. E a resposta de Jacó a isso é igualmente reveladora. Ele olha para o irmão e diz uma frase incrível. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Essa frase é a chave de tudo. É uma referência direta à experiência dele na noite anterior em Peniel, onde ele diz: vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Ele conecta as duas coisas. Perfeitamente. Ao receber o perdão e a aceitação do irmão que ele tanto temia, ele vê a mesma graça divina manifestada ali. Para Jacó, o perdão humano de Esaú foi um reflexo direto do perdão divino que ele buscou. A paz foi selada. E o que vem depois mostra que a mudança foi real nos dois. Sim. Quando Esaú vê os presentes, ele diz: eu já tenho muito, meu irmão.
Fique com o que é seu. Isso mostra um homem satisfeito, próspero, que superou o sentimento de perda. A bênção que Jacó roubou não deixou um buraco na vida dele. De forma alguma. Ele também foi abençoado à sua maneira. Ambos cresceram. Jacó não é mais o fugitivo, mas um patriarca. Esaú não é o irmão vingativo, mas um líder generoso. Mas a história não termina num conto de fadas perfeita, né? Tem um detalhe no final que é estranho. A despedida. Isso. Esaú convida Jacó para seguirem juntos até a terra dele, Seir, e Jacó dá uma desculpa. Sim, ele diz que precisa ir mais devagar por causa das crianças e do gado, e promete, passarei pelo meu senhor em Seir. Só que os registros bíblicos mostram que ele nunca foi para Seir. Ele vira na direção oposta e vai para Sucote. Ele mente pro irmão. Ele mente para o irmão. Pera um pouco. Depois de todo esse crescimento espiritual, da luta com o anjo, dessa reconciliação, ele ainda mente para se livrar de uma situação socialmente estranha? Isso parece um baita retrocesso, não? Totalmente. E é por isso que essa história é tão brilhantemente humana e, para algumas de nossas fontes, tão realista. A transformação não é um interruptor de luz que você liga e desliga. O velho Jacó. O suplantador ainda está ali, espreitando. Ele foi honesto com Deus na noite anterior, mas recorre à velha astúcia com o irmão. E como as diferentes perspectivas explicam essa recaída? A análise bíblica tradicional muitas vezes vê isso como um lembrete de que a santificação é um processo, dura a vida toda. Mas aqui, a perspectiva espírita se torna uma ferramenta de análise muito poderosa. Certo. Se a gente volta àquela ideia de que Jacó trazia tendências arraigadas, de longa data, faz todo sentido que elas não desapareçam da noite para o dia, mesmo depois de uma experiência espiritual tão profunda como a de Peniel. Ou seja, a grande transformação aconteceu, a conversão do coração foi real, mas os velhos hábitos, as tendências de caráter ainda precisam ser vigiados e trabalhados. Exatamente. Nessa visão, a jornada de Jacó não é só sobre esta vida, mas sobre um longo processo de aperfeiçoamento espiritual. As provações que ele passou, ser enganado por Labão, o medo de Esaú. Não seriam punições? Não, mas oportunidades de aprendizado, desenhadas para tratar justamente da sua maior fraqueza, a desonestidade. A mentirinha para Esaú no final mostra que a lição ainda não estava 100% aprendida. A caminhada continua. Isso torna a história muito mais complexa e, honestamente, mais aplicável para a gente, né? Não é sobre perfeição instantânea, mas sobre progresso, com avanços e recuos. Sem dúvida, mostra que o crescimento é real, mas a natureza antiga ainda pode dar as caras. A vigilância precisa ser constante. Então, resumindo o que a gente viu, a história do reencontro de Jacó e Esaú vai muito além de um antigo drama familiar. É uma exploração profunda da transformação humana. Vimos como um homem encurralado pelo medo, abandona sua autossuficiência e encontra solução na humildade e na oração. E como essa entrega pode provocar uma mudança radical, não só nele, mas na realidade ao seu redor. Alterando um cenário que parecia destinado à violência. Exato. E vimos que essa transformação é um caminho, não um destino final. Um processo complexo, com momentos de grande elevação espiritual e pequenas recaídas que nos lembram da nossa humanidade. E isso nos deixa com um último pensamento para reflexão, que talvez seja o mais poderoso de todos. A figura central do perdão nessa história não é Jacó, o patriarca escolhido. É Esaú. Esaú, o homem descrito como profano, impulsivo, que desprezou sua herança espiritual, foi ele quem protagonizou o ato de graça mais nobre e generoso da narrativa. Exatamente. E isso levanta uma questão desconfortável e muito importante. Se a pessoa que o texto sagrado classifica como menos espiritual foi capaz de alcançar uma grandeza de alma tão imensa, o que isso nos ensina sobre o perigo de rotular e julgar o caráter ou potencial de alguém com base nos seus erros do passado? Fica a pergunta. Uma ótima questão para se pensar. Agradecemos a companhia nesta análise. Eu sou o Carlos. E eu, a Júlia. Até a próxima. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João,
Acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples.